Olá. Exercício envolvendo equação termoquímica, mol, energia, entalpia H e a conversão de unidades de energia, de joules para quilocalorias. Eu vou explicar de duas maneiras, tá? Uma para quem já tem todos os conceitos bem claros e outra com os vários detalhes que envolvem essa questão aqui, tá? Estão envolvidos. Mas, rapidamente, o que a gente poderia dizer aqui é que ele te dá, considere a reação química global da fotossíntese. Então, a equação da fotossíntese é essa daqui. E a reação química da combustão da glicose, pegar fogo a glicose, né, o açúcar aqui produzido na fotossíntese, ele está citando que ela pode sofrer uma combustão completa, tá? Que é essa segunda equação. Também chamada respiração celular, se você considerar a equação global. Tá? A respiração celular é muito complexa, tem várias etapas, tal, e a soma de todas as etapas bioquímicas, no final das contas, é isso. Assim como o global aqui na fotossíntese. São muitas etapas bioquímicas que ocorrem no cloroplasto, tal, envolvendo a molécula de clorofila, né? Mas se você somar todas as etapas, tal, o somatório geral dá, no final das contas, a equação global que engloba todo o processo é essa daqui. Mas enfim, ele te dá então as duas equações e perceba que uma é o contrário da outra, né? Você perceba que a flecha separa os reagentes, o antes, dos produtos depois. Então, quer dizer, o CO2 e a água, aqui, que são matéria-prima para a planta, né? E a energia solar, no caso aqui, vai ser o quê? CO2 e água aqui, essas moléculas vão ser o produto, né? E aquela energia solar que tinha sido armazenada pela planta está sendo desarmazenada aqui na combustão. Então, você vai ver lá o fogo que está sendo liberado, aquela energia solar que tinha sido armazenada inicialmente através da fotossíntese. Bem interessante esse processo de desarmazenar as calorias, o calor que era proveniente, por exemplo, do sol aqui, no caso da fotossíntese, né? Está armazenada nessa molécula de glicose. Por isso que a glicose tem bastante calorias, tem calor que foi armazenado. Está sendo desarmazenado aqui, né? Bom, é desarmazenado na combustão ou mesmo na respiração celular, como já tinha, né, já tinha falado para vocês, tá? Sabendo que a energia envolvida na combustão de 1 mol de glicose, então quer dizer, pegar fogo 1 mol, tá subentendido aqui o número 1 aqui, tá? Entenda que só tem uma molécula, né? Caso contrário, teria um outro número, outro coeficiente, sei lá, por exemplo, se tivesse um 6 grandão aqui na frente, seriam 6 dessas moléculas, né? 6 mols. No caso, aqui é uma mesmo, né? Então, 1 mol de glicose, a combustão completa, libera 2,8 vezes 10 a sexta joules, J de joules, dá 2,8 milhões de joules. Ao sintetizar é fabricar, produzir. Então, quer dizer, no caso, quem está fabricando, produzindo, é a primeira equação se trata da fotossíntese. Então, ao sintetizar, não mas ele está dizendo aqui quantos? Meio. Bom, se 1 mol de glicose libera isso daqui, meio mol vai, no caso aqui da fotossíntese, não vai liberar, vai absorver, só que ao invés de né, disso daqui inteiro, a metade. Então, 1,4 vezes 10 a sexta joules vai absorver, né? Como o exercício pede em quilocalorias, então você teria que converter. Sabendo, né, já em joules e sabendo essa relação, uma caloria é 4,18 joules, você pode, por regra de 3, converter uma unidade na outra, né? Só deixar joule embaixo de joule e o caloria você deixaria o x embaixo e multiplicaria em cruzes, né? Então, teria acabado já o exercício, tá? Então, para quem já tem os conceitos claros, é só isso. Mas os detalhes, né? Bom, os detalhes é o que a gente vai fazer agora, tá? Dada a equação, então, você já entendeu, né? Fotossíntese e a equação global da respiração, ou mesmo uma combustão completa, tá? Você sabe que na combustão você precisa de uma faísca, né? Uma energia de ativação para ativar a interação entre o oxigênio aqui e o combustível, né? O comburente e o combustível, né? Para liberar a energia. As calorias, no caso, o calor. Você já entendeu que a fotossíntese armazena, um processo de armazenamento de energia, né? E armazena onde? Armazenada onde? Nas ligações químicas, tá? Então, justamente esse é o conceito de entalpia. Entalpia é energia armazenada onde? Nas ligações químicas. É uma opção de você poder calcular ela fisicamente, tá? É a tal da calorimetria, medida do calor, tá? Inclusive a entalpia, tá? Você vai ver o símbolo H para ela. Eu coloquei aqui entre parênteses, né, o H, que é o símbolo da entalpia. Vem de hot, que é em inglês, né, significa calor.
E esse calor aqui, especificamente, é a pressão constante, tá? Ou seja, o fenômeno está ocorrendo, por exemplo, se estiver acontecendo ao nível do mar, você não vai poder, de repente, subir com o fenômeno ocorrendo para a montanha, tá? Então, quer dizer, a gente está considerando aqui que o fenômeno está ocorrendo o tempo todo num só lugar, tá? Bom, eu tinha falado que a energia é armazenada nas ligações químicas, então, na primeira observação, eu já desenhei aqui a fórmula estrutural das conexões, né? As ligações químicas, justamente, esses tracinhos, você sabe, né? Eletricidade, né? Lembra da regra do octeto, né? Aqui nesse caso aqui é a regra do octeto, né? Para a maioria deles, né? Concessão de hidrogênio. Mas enfim, aí tem a fórmula estrutural aí da glicose. Normalmente você vai ver nos livros ou na internet, a fórmula estrutural é essa daqui. Mas aqui eu deixei mais claro que está subentendido que onde não tem nada aqui, na verdade tem carbono, tá? Então, quer dizer, tem carbono, aqui tem carbono. Enfim, a energia está armazenada nessas ligações químicas. Não estamos falando de energia nuclear. Estamos falando de energia armazenada nas ligações químicas, entalpia. Tá? Então, entalpia, a definição é essa. Tá? Tem outras observações aqui. Esse K aqui de cacau, você deve saber que esse K significa vezes 1000, né? 10 ao cubo. Né? Então, é vezes 1000 calorias. Tá? Enfim, então o enunciado ele já te disse, né, 1 mol de glicose quando queima na combustão, quer dizer, libera 2,8 vezes 10 a sexta joules, né? O balanceamento você sempre tem que verificar, tá? Depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhada, realmente a proporção é essa, né? 6 para 6, 1 para 6 aqui, né? Então, quer dizer, está de acordo, nenhum átomo foi destruído. Segundo passo, combustão completa de 1 mol, né? Então, como eu já disse, né, tem o número 1 aqui subentendido, né? Ele já te disse que vai ser liberado o CO2, a água, e vai ser liberada essa energia, 2,8 milhões de joules. Então, eu coloquei aqui, ó, depois da flecha, está liberando esse gás, água e essa quantidade de energia na combustão completa. Tá? Aquela que não resta fuligem, né? Tem oxigênio em excesso suficiente para não ter fuligem e a queima ser completa. Então, eu queria que você observasse que está liberando CO2, água e energia, né? Como é que você calcula o ΔH, a variação de entalpia dessa energia armazenada nas ligações químicas? A variação é o final menos o inicial. Na química, o final são os produtos, tá? Depois da flecha. Então, os produtos, no caso, da energia armazenada. Então, armazenada nas ligações químicas. Então, a energia do CO2 e dessas 6 águas aqui. Tá? Menos a energia que estava armazenada onde? Nos reagentes da combustão. No caso, a glicose e o oxigênio. Então, se você subtrair um do outro, você vai perceber que tinha uma quantidade de energia que estava armazenada aqui, né? Que é justamente essa energia que está sendo liberada aqui, né? Então, quer dizer, essa energia, você percebe que acaba ficando com sinal negativo, porque essas moléculas aqui têm menos energia armazenada do que tinha todas as calorias, né, do calor absorvido lá da fotossíntese, né, para fabricar a glicose. Então, por isso que você tem lá na equação química demonstrando que está sendo liberada essa energia, ou seja, desarmazenada da onde? Da molécula de glicose. Então, a variação está mostrando que esse fenômeno químico aqui vai ter uma variação que vai ficar com menos energia armazenada. De fato, essas moléculas vão ficar com menos energia armazenada, por quê? Porque está liberando CO2, está liberando água e está liberando também essa energia. Então, por isso o ΔH negativo. Se liberou energia, a palavra vem do êxodo, tá? E êxodo significa ir embora energia. Então, forma a palavra exotérmico. Então, ΔH, você já pode memorizar aqui, na verdade, entender, né? Entender que se desarmazenou energia, ΔH abaixo de zero, negativo, vai ficar com menos energia armazenada nas ligações químicas dos produtos. Esses aqui têm menos energia armazenada. Então, essa é a variação de energia. Tá? Então, observe que ΔH, também chamado variação de entalpia, fenômeno exotérmico, sempre negativo. E o endotérmico, claro que vai ser um processo justamente contrário, né? Endo de para dentro, né? Quando absorve a energia. Endotérmico é um fenômeno bem fácil de explicar, um fenômeno físico, né? Por exemplo, quando você vai esquentar a água para ferver essa água, né? Então, quer dizer, você tem água lá, você vai fornecer calor, ela vai absorver para dentro energia, né? Então vai ficar com mais energia de movimento, né? E vai entrar em ebulição, vai borbulhar e vai virar vapor, né? O gás, tá?
Então, é justamente o fenômeno que seria um ΔH o quê? Maior do que zero, se fosse endotérmico, né? E justamente outro exemplo aqui, é claro que não podemos deixar de citar, né? A própria fotossíntese, né? Claro, a fotossíntese, no caso, está absorvendo para dentro, então seria endotérmico, né? A energia solar, tá? Então, quer dizer, acabei dando dois exemplos aí, né? Aqui no vídeo, tá? É, continuando então aqui, determina, porque a pergunta que estava sendo feita aqui é justamente isso. Eu copiei, tá? A pergunta estava aqui no anunciado, eu copiei essa pergunta, determine o calor, a entalpia envolvida nessa reação para sintetizar, para fabricar, para produzir, ou seja, no fenômeno que produz qual que é? A fotossíntese, né? Meio mol de glicose em quilocalorias. Então, copiei a pergunta e você já entendeu. Os 2,8 milhões de joules é por mol de glicose quando sofre o quê? Combustão, que é negativo, né? Já na fotossíntese, é justamente o processo inverso, né? O exotérmico é endotérmico, absorve a energia solar no caso, né? Os fótons, né? Inclusive, fóton vem da palavra da luz, né? Partículas de luz e tal. No caso, o sinal então é positivo. Como ele pediu para meio mol, você vai dividir em cima e embaixo por 2, porque aí você tem essa quantidade de energia aqui, né? Vai absorver, esse mais aqui está dizendo, vai absorver essa quantidade, 1,4 milhões de joules, esses meio mol de, né, no caso da glicose, né, sendo sintetizada. Como ele pediu em calorias, uma caloria é 4,18 joules, você tem que memorizar isso, tá? Bom, eventualmente é dado também, como foi nesse caso, né? Mas 4,18 joules e 1,4 vezes 10 a sexta joules. Coloquei um embaixo do outro para justamente poder cortar essas unidades, tá? Você vai ver aqui na multiplicação em cruzes, né? Bom, se uma caloria tem 4,18 joules, quantas vão ter 1,4 milhões? X, né? 1 vezes 1,4 vezes 10 a sexta, deixei aqui a multiplicação, 4,18 vezes x aqui. Como é uma equação que a gente obteve, se eu dividir por joule de um lado, divido por joule do outro também, sumiu o joule, né? Dividir o joule por joule dá 1, tá? 4,18 eu passo dividindo. No caso, se eu fizer essa continha aqui, vai dar 0,3349 vezes 10 a sexta calorias. Como é 10 a sexta são 6, 10, você pode utilizar 3 desses 10 aí para multiplicar isso daqui, e aí cada 10 vai empurrando um número aqui para antes da vírgula, tá? Então vai obter esse valor aqui, ó, mais 334,9 vezes 10, vão sobrar 3 10 aqui, que justamente é o 1000, né? Por isso que fica cacau, quilocalorias, né? Que é a resposta justamente ao sintetizar produzir meio mol de glicose, a planta irá capturar, absorver energia solar, né? Essa quantidade vai ficar absorvida, mais energia armazenada, no caso, né? Na molécula de glicose. Então, um processo de armazenamento de energia, fotossíntese, energia, no caso, solar, né? Bem interessante que é a resposta. O exercício acabou, né? Mas eu tenho a parte matemática que eu acho interessante de mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Essa etapa aqui, eventualmente, você está lá numa prova sem calculadora, tá? Então, bem curioso, tá? Você perceber que é muito simples fazer essa conta. Como assim, professor? Bom, 1,4 é 14 vezes. Você vai utilizar um desses 10 aqui, tá? 10 a sexta, né? Você tira um 10 daqui e multiplica 1,4 por 10. Fica 14. Vezes 10 é a quinta agora, né? Mantém aqui o 4,18. Se você dividir em cima e embaixo por 2, 14 fica 7 e 4,18 fica 2,09. Copia aqui essa multiplicação, né, e prossegue. 2,09, esse 0,9 praticamente é 1. Né? É 10 seria, né? Teria que ter um 0 aqui. 0,9 ou, né, aqui 2,1, tá na mesma, né? 2,10, tá? E aí já fica bem claro, né? Que é 7 dividido por 21, vocês já sabem, né? Fazer esse tipo de conta. Por quê? Esse 2,1, o que é o 2,1? O 2,1, o que é? É 21 dividido por 10. Mesma coisa, né? E como é que eu sumo com esse 10 aqui? Multiplico em cima e embaixo por 10 a menos 1. Você sabe que 10 a mais 1 com 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a zero, que no final das contas é 1. E aqui eu tenho esse 10 a menos 1, né? Então, quer dizer, esse 7 por 21 aqui fica 1 dividido por 3. Divide em cima e embaixo por 7. 1 dividido por 3. Esse 10 a menos 1 aqui embaixo, como é que você some com ele? Multiplica em cima e embaixo por 10 a mais 1. Por que você pode fazer esse tipo, né, de operação que eu estou deixando aqui no círculo ou aqui? Porque em cima e embaixo o mesmo número é o próprio número 1, e multiplicar por 1 você pode fazer, né? Bom,
Prosseguindo então, esse menos 1 aqui, né? Sumir com ele porque ficou 10 elevado a zero, que vai dar 1, né? E 10 à quinta com mais 1 fica 10 à sexta. Então, 0,333 vezes 10 à sexta, que eu acabei caindo aonde? Justamente nessa situação aqui. Daqui é só prosseguir para os quilocalorias, né? Multiplicando esse 0,333, tá? Bom, todos os vídeos eu sempre deixo alguns links na descrição do vídeo, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.